Você já tentou abrir a porta da sua casa, assim, durante uns 2 minutos, trocando um monte de chave e percebeu que estava no andar errado? Eu já fiz isso. Hoje a gente vai falar a respeito de padrão e de falta de padrão. Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de outras heurísticas de usabilidade do Nielsen. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente já falou sobre isso. Então hoje eu vou falar a respeito de consistência e sobre padrões. Em outros vídeos aqui do UX Now eu falei com vocês a respeito de usabilidade. Não sei se vocês se lembram, mas a usabilidade é a característica dos produtos serem fáceis de usar. Quando ele é fácil de usar, ele tem boa usabilidade. Quando ele não é fácil de usar, ele tem uma má usabilidade. A boa usabilidade faz os usuários ficarem felizes e fofinhos e a má usabilidade faz os usuários ficarem com raiva e procurarem o aplicativo do concorrente ao invés do seu para usar. Fica a dica. Para mapear a usabilidade ou para validar se a usabilidade de alguma coisa tá boa ou tá ruim, a gente usa vários métodos, já conversei um pouquinho sobre isso, e um deles é a análise heurística. A análise heurística pode ser com vários tipos de heurísticas, ou seja, vários tipos de conjunto de regra, e uma delas é a análise de Nielsen, que tem 10 regras. Hoje eu vou falar de mais uma, eu já falei disso, viu? Tem outros vídeos a respeito de análise heurística, vale a pena dar uma olhadinha. Eu vou colocar o link depois ali na descrição do vídeo. A heurística que eu vou falar hoje é uma chamada consistência e padronização, que é você manter as coisas iguais dentro de um sistema. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu moro em Campinas, e aqui em Campinas, apesar de ser uma cidade grande, uma cidade grande barra pequena, e a rua que eu moro, o bairro que eu moro, é um bairro que tem muitas árvores. É um dos motivos que eu me mudei pra casa que eu moro, é essa. Eu adoro esse negócio de ter árvore, natureza e coisas desse tipo. E bem na frente de casa mesmo, tinha uma árvore gigante, uma árvore dessas de, sei lá, 15 metros de altura, com pássaro, tem aquelas folhinhas pequenininhas que caem aí no seu jardim, você tem que ficar, tipo, sei lá, varrendo. E uns dias atrás eu fui para uma reunião em São Paulo, saí de manhã para ir para uma reunião em São Paulo. Quando eu voltei de noite, não tinha mais a árvore, o pessoal cortou a árvore. Eu acho que a árvore ficou doente, o pessoal acabou cortando a árvore para, sei lá, não cair na casa do vizinho. Então eles cortaram a árvore, então eu saí, tinha uma árvore, quando eu voltei não tinha mais uma árvore de 15 metros. O Vanderlei, quando voltou no dia seguinte, ele não sabia que tinham cortado a árvore, né? Ninguém sabia, mas no dia seguinte ele passou reto a casa e ficou procurando. Ele quase teve que dar uma volta na quadra, porque ele, sem aquela árvore como referência, ele não reconheceu a casa. Eu vou falar até de novo, sem uma árvore de referência, uma árvore gigante, uma pessoa não reconheceu uma casa, porque ele usava aquilo como, bom, eu paro o carro debaixo da árvore. A hora que não tinha árvore, ele passou reto, quase foi parar na esquina. Voltou e falou, meu, o que aconteceu? Cadê a árvore? Eu quase não acho a casa. Então a gente é preparado para ficar procurando esse tipo de coisa, a consistência das coisas. E não é a consistência de um pudim, a consistência de um bolo, a consistência das coisas se manterem de uma maneira padrão. Esse tipo de coisa, esse tipo de benefício que o nosso cérebro tem a ver com a forma como essas coisas são mapeadas na nossa cabeça. A gente tem uma recompensa em ver coisas que são padronizadas. A gente é acostumado há muito tempo a reconhecer padrões e se sentir satisfeito quando vê um padrão. Algumas pessoas, por exemplo, não conseguem conviver com uma coisa que está desalinhada. Se a gente tivesse que ficar prestando atenção em cada detalhe de tudo que tem à nossa volta, cada folha, cada nuvem, cada pedrinha, cada matagal, cada casa, cada número de porta, cada pequeno detalhe do que tem à nossa volta, a gente não conseguiria viver. A gente não conseguiria tomar decisão nenhuma, porque a gente ficaria levando em conta muita coisa, e o nosso cérebro teria uma sobrecarga. Então, ao invés da gente ter essa sobrecarga, o que a gente faz é assumir que certos padrões são padrões e estranheza é estranheza. Então, tudo que é igual, a gente assume, bom, é igual, deve ser sempre igual, bom, é estranho, e agora o que eu faço? Então o nosso cérebro tem esses dois lados, o lado de ficar observando os padrões e ficar satisfeito com os padrões, e quando a gente vê alguma coisa fora de padrão, isso nos incomoda. Às vezes a gente nem sabe por que isso incomodou, mas aquele incômodo faz com que a gente entre num segundo estado, num estado de alerteza ou alertude, ou sei lá, a gente fica mais alerta. Ou seja, ao invés de a gente ficar reparando em tudo, a gente abstrai certas coisas, tira isso da nossa cabeça, que é padrão, o que é estranheza, eu só presto atenção no que é estranho, o que é padrão eu paro de prestar atenção. Então essa é como a nossa cabeça funciona e como a gente quer que a nossa cabeça funcione. A gente não quer ficar neurótico com as coisas. Vamos pensar novamente como o nosso cérebro, que tem, sei lá, milhares e milhares de anos evoluindo para ser o que é essa máquina de ver GIF, ele evoluiu. Para que ele serve? Por que a gente gosta, sabe, tanto de bichinho fofinho e de cupcake? Imagina que você tá lá, sei lá, 30 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, andando numa savana africana, você tá ali numa boa, andando no caminho que você sempre faz, eu ando por aqui, tem um galho aqui, tem
arbusto ali, tem uma árvore ali, tem uma cascata daquele lado, e você percebe que tem sei lá, uma movimentação, uma movimentação num arbusto, e você não dá a mínima para aquilo, porque você não tá nem aí, você tá andando, você tanto faz. Aí um tigre vem, pula, te come, você vira comida de tigre, você morreu, sua geração acabou, você é comida de tigre. Mas um primo seu, quando ele anda, ele tá vendo os padrões, ele tá vendo a árvore, tá vendo os passarinhos, tá vendo ali um chãozinho com um rastro diferente, ele percebe uma movimentação dentro do arbusto e ele começa a, opa, não sei o que é. Ele começa a andar um pouco mais devagar, ele muda a forma como o cérebro dele começa a atuar, ele começa a andar um pouquinho mais devagar e ele fala, não, eu vou mudar o caminho, eu não gostei disso. Eu não gostei disso, tem alguma coisa errada, eu vou mudar o caminho. Esse cara não foi comido por um tigre, e aí, por causa da seleção natural, a gente tem mais gente hoje que tem medo dessas pequenas mudanças do que gente que é vida louca e acha que, uhul, que bom que tudo mudou. Então a gente não é assim, a gente favorece a olhar coisas que são padronizadas versus coisas que não são padronizadas. Agora, num ponto de vista de design, é importante você pensar que então os seus usuários querem encontrar padrão no que eles veem. Eles querem saber que aquelas coisas que se comportam do jeito que eles já viram, vai se comportar desse mesmo jeito dentro do seu aplicativo, dentro do teu site. Você quer que o usuário, quando ele faça as coisas que são corriqueiras no seu sistema, no seu site, ele entre num negócio chamado estado de flow. Esse estado de flow é falado pelo Cooper no About Face, eu já falei desse livro, é o melhor livro de design e interação do mundo, e ele vai falar bastante disso. O estado de flow é o estado que você entra quando você começa a dirigir e para de pensar a respeito da troca de marcha, ou quando você está pedalando e você é atropelado porque você está olhando para a paisagem. Então esse é o estado de flow, é o estado de você ficar jogando 4 horas de videogame sem perceber que você tem que dar um Hadouken, ou que você tem que fazer assim, assim, assado, e fazer assim para poder rolar, já que o seu boneco no Dark Souls não pula. Além disso, uma coisa que é importante pensar é que assim, o que faz um sistema ser um sistema é ele se comportar de maneira sistemática. Vocês já viram essa expressão? Fulaninho é muito sistemático, ele faz tudo sempre do mesmo jeito. Ele guarda as meias na gaveta de meia e as cuecas na gaveta de cueca. Então, a gente gosta de coisas sistemáticas, e o que faz um sistema ser um sistema em essência é ele ser sistemático. É ele ter módulos que se comportam de maneira igual, ele ter componentes que têm o mesmo comportamento, ele ter menus que ficam na mesma posição e coisas desse tipo. O que é um sistema é isso. Um sistema é coisas que se comportam de maneira igual. Não é a vida louca, cada hora é de um jeito, não é, sei lá, o Lula-Palusa. É um negócio que é tudo padronizado. Então, um sistema faz com que coisas que são semelhantes se comportem de maneira semelhante. Coisas que são diferentes se comportam de maneira diferente. Então, tudo que é igual no sistema é igual no sistema. Tudo que é diferente no sistema é diferente no sistema. Então, você falar assim, bom, quando o usuário tem que apagar alguma coisa, ele tem que clicar num ícone de lixeira. Então, beleza, então no seu sistema inteiro tem um ícone de lixeira. Não é porque o gerente falou assim, eu não gosto de ícone de lixeira, eu quero que você faça um long press, que você vai fazer um long press naquilo ali. Então toda vez que tem um cenário parecido, você vai colocar uma interação parecida, um botão parecido, todo botão tem a mesma cor, todo título está na mesma posição, todo menu está num lugar visível e sempre visível. Então essas coisas são você criar essa padronização, essa consistência dentro do seu sistema, que interessa não só para quem é desenvolvedor e para quem é designer, mas também para quem é usuário. Os usuários buscam essa consistência. Ele não quer ter que ficar reaprendendo. O John Latore, não sei quem conhece o John Latore, ele tem uns cursos muito legais de UX. O cara veio no Interact South America do Chile ano passado para falar. Inclusive ele falou uma coisa muito interessante, que é como os designers às vezes se distanciam do mundo dos negócios e coisas desse tipo. E ele fala o seguinte, que você fazer uma coisa ser intuitiva quer dizer, um usuário faz, na primeira tentativa ele entende, aprende, e na segunda ele começa a se comportar de maneira igual. Então eu aprender na primeira tentativa. Então isso só é possível usando o padrão. Se você falar que o seu sistema, uma hora tem um combo para fazer uma coisa, outra hora tem uma caixa de seleção, outra hora tem um radio button, outra hora tem sei lá o que, tem que dar o Hadouken com o polegar, você vai fazer com que o usuário cada vez tenha estranheza. Se cada vez ele tem estranheza, você tem um problema de usabilidade e talvez ele abandone aquele seu produto. Então para você fazer uso desse princípio, ou seja, para você conseguir ser validado num teste de usabilidade onde se busque consistência, você tem que fazer as coisas se comportarem de maneira parecida. Então você não pode falar que cada vez que o cara se loga no seu app, você pergunta para ele, sei lá, num app de banco, você pergunta para ele a senha de uma maneira. Tem que ser sempre da mesma maneira, mesmo que o seu app fique cada dia mais bonito. Ou seja, toda tela que tem um botão de ação, coloca o botão de ação no mesmo lugar. Então, por exemplo, o Material Design, que é um sistema de padrão, veja bem de novo a palavra sistema, é um sistema de padrão que Android usa, que o Google
recomenda usar para aplicativos Android, ele tem uma posição padrão para um botão de adição de coisa. Então ele tem aquela posiçãozinha padrão que eu nem gosto, que fica no canto inferior direito, mais perto do teu polegar. Então aquilo ali é um padrão que foi criado para as pessoas poderem falar, bom, qualquer usuário que use o seu app e que ele nunca usou, ele vai reconhecer uma parte da coisa e depois ele vai aprender. Aí a consistência faz com que continue sendo igual esse padrão em várias telas do seu app, e não só porque ele é igual a todos os padrões do mundo. Aliás, deixa eu falar até uma coisa, eu não estou dizendo que você tem que fazer com que todos os aplicativos, ou todos os sites, ou todas as coisas do mundo tenham cara de template, ou que sejam iguais, porque é importante que você coloque personalidade também dentro daquilo. Então se você é desenvolvedor, ou designer, ou gerente, sei lá, então é importante dividir o que é ter um padrão, ou seguir, sei lá, padrões comuns de interação, ter consistência no app, versus ter personalidade. Porque se o seu aplicativo, vou dar um exemplo, se o Gmail, o aplicativo do Gmail e o aplicativo do Outlook forem idênticos, um usuário também vai ter uma estranheza. Ele vai falar, ué, eu achei que eu estava no Outlook, mas eu estou no Gmail, ou eu achei que estava no Gmail, mas eu estou no Outlook. Então você também ter personalidade ou mudar certas coisas faz parte também de melhoria de usabilidade. Isso até me perguntaram um dia numa palestra, pô, mas os caras seguiram guideline, não faz com que tudo fique igual? E é perfeita a pergunta, porque se tudo for igual, as pessoas também se confundem. Aí vai acontecer aquele erro que eu comentei, de você estar tentando abrir uma porta dentro do andar errado do prédio, porque todos os andares são iguais, todas as portas são iguais, o que muda é um número. Então se o seu é o 18, ou o 08, ou o 28, é muito fácil você sair do elevador, virar à direita e pegar e tentar ficar abrindo a segunda porta. Inclusive eu lembrei de um negócio engraçado, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu escrevi o roteiro antes, uma vez eu morava num apartamento e não tinha vaga pro meu carro ali no apartamento. Então eu parava numa garagem que era próxima, era na mesma quadra, eu parava ali perto. E um dia eu fui pegar meu carro, eu peguei, entrei no carro, o manobrista, né, me entregou o carro, eu entrei no carro, dei partida no carro, eu tava saindo dele, aí eu olhei e falei assim, nossa, eu não tenho GPS. Quem que pôs um GPS no meu carro? Aí que eu percebi que eu tava no carro errado, o manobrista me entregou um carro errado e eu nem vi, era o mesmo carro, era o mesmo modelo, era a mesma cor, mas era outro carro, porque as coisas também padrão demais fazem as pessoas cometerem gafes, erros. Eu não achei no começo que eu tava no carro errado, eu achei que alguém tinha colocado um GPS dentro do meu carro. Mas assim, uma vez falado isso, de que você tem que tomar o cuidado com o padrão, tomar o cuidado com a mudança de padrão, eu não tô dizendo mesmo que você não tem que usar criatividade, mas muitos designers acabam gastando a criatividade deles, supondo que tem um pacote finito de criatividade, mas eu sei que com certeza horas de trabalho de criatividade dentro de um projeto é um pacote finito, ficam gastando essa criatividade tentando fazer um novo tipo de input, sendo que um input de texto é comum, as pessoas sabem como é um input de texto. Por que você vai criar um outro tipo de input de texto? Então nessa altura do campeonato, por que você não está se preocupando ou então usando a sua criatividade para pensar por que eu tenho um input de texto? Eu poderia não ter um input de texto e fazer alguém entrar esse texto de outro jeito dentro do sistema. Então essas coisas são importantes. A criatividade não é ficar, vou fazer um cantinho mais arredondado ou menos arredondado para um botão. Botão é botão. Agora, você pensar por que eu tenho um botão, eu não poderia substituir essa interação por outra, aí sim você tem um trabalho de criatividade. Ou até mesmo entender se o seu aplicativo deveria ou não deveria existir. Bom, eu queria agradecer a todo mundo aí por ter visto o vídeo. De novo, se inscrevam no canal. Eu prometo que eu vou colocar mais vídeos. Esse começo de ano não, porque a gente já está quase no meio do ano, foi mais tumultuado. Depois eu vou fazer um outro vídeo só para explicar isso, o que é que eu estou fazendo, qual o plano aí dos próximos vídeos. Então se inscreve, a gente tem quase 3.000 pessoas inscritas. Se vocês se inscreverem, esse número vai aumentar, Então se inscreve, curte também a página do Facebook, se alguém quiser sugerir um tema ou tenha perguntas para fazer, pode me adicionar, etc. E muito obrigado. E mesmo, de novo, prometo ter mais consistência e ter padrões melhores na hora de fazer o vídeo e não ficar trocando de camiseta o vídeo inteiro, porque isso deve irritar muita gente, hein?